Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância do pai na nossa vida. A gente sabe muito sobre mãe, conversa muito sobre mãe, eu faço muito vídeo sobre mãe e hoje eu queria frisar um pouquinho mais o que acontece na nossa relação com o nosso pai, qual é a importância dele. A gente sabe que a mãe é quem dá a vida e o pai é quem apresenta o mundo para o filho. Então, a importância dessas duas figuras, ela é fundamental. Não tem como um substituir o outro. Uma mãe nunca vai substituir um pai e um pai nunca vai substituir uma mãe. Por mais que você que está aqui me assistindo pode pensar, você que pensa, minha mãe é um pai, ela é super pai também. Desculpa, sistemicamente não funciona assim. Então, a gente tem o papel de um e a gente tem o papel do outro. O que o pai faz na nossa vida, além dele mostrar o mundo, né? O pai é o movimento da gente para a vida. Então, muitas pessoas constelam aqui comigo o movimento, a falta de movimento. Sabe aquela pessoa que é mais lenta, que tem uma dificuldade de fazer a coisa acontecer, que procrastina, etc? Pois é, então, normalmente essa pessoa tem uma questão a ser resolvida com o pai. Mas vamos lá, e aí, Silvia? Meu pai, cara, ele engravidou minha mãe, sumiu, foi embora. Nunca mais soube dele. E aí eu tenho que tomar o amor desse cara? Como assim? Preciso tomar amor desse pai? Que pai é esse? Onde é que ele tá para eu tomar o amor dele? Não é? Ou meu pai, ele é alcoólatra. É tudo que eu não quero ser na minha vida. Né? Bebe o dia todo, tá sempre bêbado, tá sempre ausente. Ele, na verdade, se excluiu da família e a gente também, a família também excluiu ele também, né? Ou o meu pai é um cara violento, é um cara agressivo, é um cara que é bipolar, é um cara que tá sempre em mania, tá sempre agredindo, sempre criticando, sempre colocando defeito. A gente reza para ele não chegar, a hora que ele chega é muito chato, a família muda, então eu preferia que ele nem existisse. Enfim, a gente poderia aqui ficar falando uma lista de pessoas, de questões relacionadas a pai, especialmente nessa questão da ausência. Por algum motivo, a exclusão, né? Você, filho, excluiu o seu pai do seu coração. E eu não estou aqui dizendo que os seus motivos não sejam palpáveis, válidos, né? E nada disso. Mas eu estou querendo aqui trazer uma questão, uma visão sistêmica para você poder entender sobre outra ótica essa questão toda. O que significa, então, tomar o amor desse pai? Como funciona isso? Então, um filho que, por algum motivo desses que eu citei, excluiu o pai da vida dele, de alguma forma falou, eu não preciso de pai, eu tenho minha mãe, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu não preciso de pai. Quando esse filho excluiu, por algum motivo, digamos que o motivo seja o pai traiu a mãe. E aí ele foi embora, foi viver com essa outra mulher, né? Esse filho, ele faz uma espécie de pacto com a mãe. Esse pacto ele não é consciente, ele é totalmente inconsciente. A gente diz que quem faz esse pacto é a alma. A sua alma, como filho, faz um pacto com a alma da sua mãe, que é mais ou menos assim: querida mãe, fique tranquila, eu estou aqui. Você não precisa de um marido que te trai, que te engana, nada disso. Eu, seu filho, estou aqui no lugar dele para ser sua companhia. E quando um filho faz esse movimento inconsciente, esse pacto com a mãe, o que acontece, né? Primeiro ele está infringindo uma primeira lei, Primeiro ele está infringindo uma primeira lei, que é a lei da hierarquia. Ele está achando que ele pode substituir o pai na vida da mãe. Óbvio que não, né? Segundo, ele está saindo do próprio lugar dele de filho. Quer dizer, eu como filho preciso receber desses pais a vida e eu me coloco fora do meu lugar. Então, quando eu me coloco fora do meu lugar, eu também não recebo a vida deles, não é? E terceiro, ele está impactando diretamente nas escolhas amorosas dele. Porque provavelmente esse filho ou essa filha, não importa, não vai estar disponível para uma vida amorosa. Por quê? Porque já está comprometido com o pai ou com a mãe, com quem ele fez esse pacto. Poderia ser o contrário, aqui hoje a gente está falando de pai, então a gente está focando aqui no pacto com a mãe, tá? Então ele está comprometido com a mãe. E aí, se ele se comprometeu com a mãe, como é que ele pode se comprometer com outra pessoa?
Veja só como a coisa fica emaranhada, e é o que a gente trabalha muito nas constelações, esses emaranhamentos, é quando a pessoa sai do lugar dela, é quando essa pessoa exclui alguém que é tão essencial da vida dela, do coração dela, de uma forma inconsciente, e às vezes até consciente também, tá? E é isso que a gente faz, e quando você coloca isso numa constelação, e você coloca o pai dessa pessoa na constelação, e aí você vê que o avô dele, o pai desse pai, também não deu para ele a presença, né, essa atitude amorosa, também faltou esse tipo de vínculo, né? E você vê que o bisavô dele também foi assim, e assim vai, você coloca a fila, vai lá longe, né? E você vê que a falta de amor, o que a gente chama de amor interrompido, aconteceu na 6ª geração atrás do seu pai. E aí você, olhando isso na constelação, você fala, caraca, o que eu estou exigindo? O que será que ele poderia me dar diferente daquilo que ele me deu? Ele foi embora igual o pai dele também foi embora, o avô dele também foi embora, o bisavô dele também foi embora. Ele é alcoólatra igual o pai dele é alcoólatra, igual o avô dele era alcoólatra. E há uma grande tendência desse filho também desenvolver um vício ou uma compulsão. A falta de pai, a exclusão de um pai, leva a sérias consequências, e uma das consequências muito comuns que a gente vê é algum tipo de compulsão. Pode ser droga, cigarro, álcool, pode ser compras, pode ser comida, pode ser qualquer coisa. É uma compulsão, é como querer colocar o pai para dentro, porque há uma falta desse pai no sistema que ninguém vai substituir. Então a falta desse pai traz um comportamento compulsivo, e por incrível que pareça, por uma fidelidade a esse pai, que tem que ser velada, porque ela não pode ser revelada para que a mãe não se sinta traída. Olha que coisa mais louca. Então é assim, eu tenho um vício e eu mantenho o meu vício, porque lá no fundo a minha alma sabe que esse pai faz uma grande falta na minha vida. Só que eu não posso tratar disso, eu não posso melhorar disso, eu não posso falar disso, porque senão a minha mãe vai se sentir traída. E eu fiz com ela lá atrás um pacto de que a gente estaria junto para sempre. Então, isso é só para vocês terem uma noção de como a questão do pai, da exclusão do pai, impacta na tua vida, né? Em todas as áreas da sua vida, no movimento, na vida amorosa, na questão da tendência a compulsões, etc. E aí, então, para a gente finalizar, o que seria esse tomar o pai? Com tudo isso que a gente falou, com tudo isso que eu já disse que eu te entendo, caso seja o seu caso, né? Como é que a gente faz para tomar o pai? O que seria isso? Simplesmente um reconhecimento de que você não nasceu na família errada, porque ninguém nasce no endereço errado. E que o seu pai, com tudo que ele te deu, foi o melhor que ele podia, e ele te deu a sua vida. Ele te deu a sua vida. Ele lá, o espermatozoide, né, foi lá e encontrou com o óvulo da sua mãe. Isso geneticamente é assim que funciona, mas por que será que foi você? Né? Porque há um consentimento de 2 almas para que um filho nasça. Há um desejo de 2 almas para que um filho nasça. E você nasceu desse pai, e esse pai é o pai certo para você. E quando você reconhece no seu coração que você não pode julgar esse pai, porque agora você viu numa constelação tudo que tem atrás do seu pai, você assume a postura de filho, volta para o seu lugar, diz para sua mãe que você não é o salvador da vida dela, você não tem esse poder, devolve para ela a vida dela, que você quis cuidar em algum momento, a sua alma quis cuidar, e olha para o seu pai, reconhecendo o seu pai como alguém que deu para você o que ele tem de melhor e deu para você tudo o que você precisava, que é a sua vida. E a partir de agora, você tomando a sua vida, tomando a vida que veio do seu pai, você agora sim pode crescer e pode fazer algo muito melhor com isso. Inclusive em homenagem a esse pai que te deu o que ele pôde te dar. Ok? Então na constelação a gente aprende demais esse amor que flui sem julgamento. Espero que tenha sido útil para você, que você olhe para o seu pai de uma outra forma, que você olhe para o seu pai e veja atrás do seu pai, atrás do seu avô, atrás do seu bisavô, que pelo menos você tenha essa ideia de que se não veio para você, certamente também não veio para ele, não veio, mas que a vida, que é a essência de tudo isso, essa sim chegou até você e é essa que você tem que ser grato.
ok? Abrace o seu pai, aproveite o seu pai, e se ele estiver morto, reverencie dentro da sua alma o seu pai, dentro de você. Não importa se ele está aqui ou não, o que importa é o que está aqui dentro, ok? É isso. Até o próximo vídeo.